Ok, pessoal, então esse é o gabarito do exercício proposto em sala, no qual vocês deveriam determinar qual que é a energia necessária para levar a água desde o estado sólido de menos 10 graus Celsius até no estado gasoso a 110 graus Celsius, certo? Então foram informados aí os parâmetros necessários para esses cálculos, o calor específico do gelo, o calor latente de fusão da água, o calor específico da água, o calor latente de evaporação da água e o calor específico do vapor. Vejam que durante essas transformações os cálculos de energia devem ser separados para que se trate diferentemente, né, os casos em que houver mudança de temperatura e os casos em que houverem mudanças de estado. Então, a primeira etapa em que a temperatura do gelo vai de menos 10 graus Celsius a 0 graus Celsius quando ele começa a se fundir, como há uma variação de temperatura, essa quantidade de energia deve ser calculada através de um calor sensível, conforme essa expressão aqui, né? Produto da massa pelo calor específico pela variação de temperatura. Onde a variação de temperatura é a diferença entre a temperatura da situação final com a temperatura na situação inicial, né? Bom, inserindo-se aí os parâmetros e realizando-se essa diferença e cancelando-se as unidades, determina-se que essa energia é de 2,1 vezes 10 a quarta joules. Na segunda etapa, o gelo vai se fundir completamente, então nesse caso é necessário calcular a energia para isso através de um calor latente. Então está aqui, ó, através dessa expressão, produto da massa pelo calor latente de fusão do gelo. Então, substituindo-se aí os parâmetros e cancelando-se as unidades, chega-se que esse valor de energia aí é dessa ordem aí de 10 ao cubo joules, né? Numa próxima etapa, a água já está na fase líquida e vai aquecer de 0 a 100 graus Celsius. Então, nesse caso, de novo, a energia que vai ser necessária sob a forma de calor para isso vai ser uma energia que a gente chama de calor sensível, calculando por essa expressão. Então, de novo, inserindo seus parâmetros, calculando-se aí a diferença e cancelando-se as unidades. Verifica-se que essa é uma energia da ordem de 10 a quinta joules. Então, vejam quanta energia é necessária para aquecer a água de 0 a 100 graus Celsius. Uma quantidade bastante alta se comparada com a energia necessária, por exemplo, para fundi-la, né? O que nos mostra qual a tamanha é a capacidade da água de absorver energia. Na próxima etapa, a água vai ser vaporizada completamente, então a gente vai calcular quanta energia é necessária sob a forma de calor para isso, através de um calor latente. Então, de novo, inserindo-se os parâmetros, cancelando-se as unidades, chega-se a esse valor. Percebam que é um valor da ordem de 10 a sexta joules, então a maior. Ok, então pessoal, agora falta então calcular quanta energia vai ser necessária para passar, aquecer, né, a água no estado gasoso de 100 a 110 graus Celsius. Então, como vai haver uma variação de temperatura, isso vai ser calculado por um calor sensível, que é determinado por essa expressão, né? E aí, inserindo-se os parâmetros, calculando-se a diferença de temperatura e cancelando-se as unidades, determina-se que essa energia é de 2 vezes 10 ao cubo joules. Bom, então a energia total do sistema a energia total para fazer o sistema passar por todas essas transformações térmicas aí é dada pela soma de todas as energias de cada etapa. Então tá aí da primeira etapa, da segunda, da terceira e da quarta. Percebam que as energias mais intensas, né, foram necessárias para aquecer a água e fervê-la, o que mostra que as partículas ficam extremamente ligadas ao conjunto quando elas estão no estado líquido, tá? E aí para fazer essa soma a gente tem que deixar todas as potências aí é, na mesma, no mesmo expoente, então escolhe-se aí o menor expoente, 10 a terceira, né? E aí para deixar esse termo aqui com 10 a terceira, a gente gasta um 10 aqui do 10 a quarta, isso vai para 21, né? O 3.33 já está no 10 a terceira, não pode mudar, não precisa mudar, então aqui como tem um 10 a quinta, é necessário fazer essa transformação. Então a gente gasta um 10 para transformar isso em 42 e mais um 10 para transformar isso em 420. Quando isso é feito, aqui o expoente cai para 3. E assim sucessivamente, né? Então, realizando-se essa soma, determina-se aí esse valor. Tá? Agora eu vou mostrar o diagrama de fase para vocês no GeoGebra, mas eu vou deixar ele registrado também nos slides. Mas como há uma disparidade muito grande de energia aqui nessa fase em relação a essa e a essa, né? Nós vamos ter que fazer algumas adaptações.
Ok, pessoal, então nesse vídeo eu vou deixar registrado a construção do diagrama de fase referente aí às modificações termodinâmicas desse sistema, que é água no estado sólido, o aquecimento, né, da água no estado sólido de menos 10 graus Celsius até transformá-la em vapor a uma temperatura final de 110 graus Celsius, certo? Então, no primeiro trecho, há um aquecimento do gelo de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius, tá? A energia necessária para isso, né, é de aproximadamente 2 vezes 10 a terceira, como a gente viu lá no exercício. Então eu posso rotular essa primeira etapa aí da transformação como aquecimento do gelo, ok? Então esse aqui é o aquecimento do gelo. Numa segunda etapa, o gelo tem que ser fundido completamente em água, o que está sendo ilustrado aí por essa linhazinha azul, né? Então a temperatura vai se manter constante em 0 graus Celsius e a energia necessária para isso vai ser como a gente já viu lá no exercício, aproximadamente 3,33 vezes 10 ao cubo joules. Então a energia necessária aqui, né, vai ser de 3,33 vezes 10 ao cubo joules, certo? Então percebam aí que essa aí é a segunda fase. Eu vou rotular ela como derretimento do gelo. Então está aqui a segunda fase do derretimento do gelo, ilustrado pela linhazinha em azul. Agora eu quero mostrar algo que eu achei bem interessante. Vai ser aí no diagrama o trecho correspondente aí ao aquecimento da água de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, que a gente viu que é uma energia bem alta. Olha aí, 4,2 vezes 10 a quinta joules, né? Então isso vai ser ilustrado pela linhazinha verde aí. Vejam o que significa a palavra sair da escala, né? Vamos ver quanta energia é necessária para aquecer a água se compararmos isso com o derretimento do gelo. Para a gente ter uma noção disso, eu vou minimizar aí a exibição da tela e vejam quanta energia é necessária para derreter, desculpa, para aquecer a água. Olhem só quanta energia é necessária, né, para se aquecer a água de 0 a 100 graus Celsius. Comparadas aí com as energias necessárias para aquecer o gelo, derreter o gelo, isso daqui é praticamente nada, né, se comparado com isso, né? Vejam como é muita energia necessária aí para aquecer a água. Então está exibida aí a energia necessária para fazer o aquecimento da água. E agora eu vou exibir quanta energia vai ser necessária para a gente ferver a água. Então isso vai ser ilustrado por uma linhazinha preta que eu vou exibir agora. Percebam a disparidade da energia desse caso agora. Eu vou minimizar ainda mais a tela para vocês terem uma noção de quanta energia é necessária para se aquecer, desculpa, para se ferver a água, se comparado aí com derretimento, com aquecimento do gelo, derretimento do gelo e aquecimento da água. Então veja que é uma quantidade de energia mas muito maior, né? Então vou rotular essa etapa aí como vaporização da água, né? Evaporação da água. Então tá aí. E agora falta a gente exibir aí a última etapa, que é o aquecimento do vapor de água. Vejam que a energia para isso também é bem pequena, né? Vamos ver se vai aparecer. Olha só, essa linhazinha aqui é a energia necessária para a gente fazer o aquecimento do vapor de gelo. Então é praticamente nada, né, se comparada com a energia, aí, por exemplo, necessária para aquecer a água e evaporar a água, né? Então vejam que as partículas estão muito mais intensamente ligadas quando a água está na sua fase líquida. Então há uma interação muito forte entre as partículas e por isso é difícil de separá-las, ok? Então era isso que eu queria exibir
O meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.